Muito bem. Dando sequência ao nosso estudo de capacitância, né, a última etapa desse capítulo é exatamente a que fala sobre os dielétricos. Lembra, lá no começo do curso nós falamos, né, que os materiais podem ser divididos em materiais condutores e isolantes. Né? Nós fizemos menção também, né, a materiais semicondutores, materiais supercondutores. Tá? Mas aqui para nós nesse momento ainda nos interessa essa classificação entre condutores e isolantes. Há mais ou menos 200 anos atrás, né, o cientista Michael Faraday estudava os fenômenos elétricos. Tá certo? Isso foi bem antes da eletricidade se tornar, não é, uma forma de energia extremamente útil. Naquela época ainda, né, a forma de energia era baseada, né, na queima principalmente de carvão, tá certo? Ou na energia de tração, seja animal ou seja humana, né? Então ainda não havia muita clareza sobre o que era isso, mas o Faraday se interessou então, né, pelo estudo dos fenômenos elétricos. E uma das coisas que ele observou é que num capacitor, né, num arranjo de dois condutores, quando ele inseria um dielétrico, um material isolante entre as duas superfícies condutoras, isso produzia um aumento na capacitância. Tá? Então vamos só primeiro registrar o que é que o Faraday observou. Vamos supor aqui de novo, né, eu tenho um capacitor aqui, vamos imaginar de novo o nosso capacitor de placas paralelas, e eu venho agora aqui, tá certo? Eu venho e coloco entre as placas, por exemplo, eu pego aqui e agora coloco uma substância, né, isolante entre essas placas aqui. Tá? Eu posso preencher isso aqui, né? Pensa que eu tenho uma camada aqui qualquer de um material, um plástico, uma espuma, uma borracha, né, ou vidro, tá certo? Vidro também é um material isolante, né? Então eu tenho agora um material isolante que eu coloco entre as placas do capacitor, tá certo? Muito bem, né? Quando eu faço isso aqui, né, a minha capacitância, tá certo? Antes de colocar o isolante, tá certo? A minha capacitância era ε0A dividido por D. Vamos ainda continuar falando do capacitor de placas paralelas, tá certo? Depois que eu coloco, tá certo? Depois que eu coloco o isolante, eu observo que a minha nova capacitância ela é um valor K vezes C, ou seja, esse K, né, que é conhecido como a constante dielétrica, o K é conhecido como a constante dielétrica e esse K é maior ou igual a 1, K igual a 1, né, é o K do vácuo, ou muitas vezes, para simplificação, né, a gente também considera o K do ar igual a 1, tá? Então K é a minha constante dielétrica, chamada constante dielétrica, né, e ela é normalmente maior do que 1, tá? Então o que o Faraday percebeu é que colocando o material dielétrico, ou se você colocar uma borracha, vidro, qualquer material dielétrico entre as placas do capacitor, você aumentava a capacitância, né? Lembrando que a capacitância C de um capacitor sempre é igual a carga dividido pela diferença de potencial. Ora, eu carreguei esse capacitor, né? Eu botei uma carga Q aqui, para botar essa carga aqui, eu tirei partículas carregadas daqui e transferi para cá. Isso é o que eu estou fazendo. Eu estou carregando o capacitor desse jeito. Eu tiro carga daqui e passo para cá. Depois de ter carregado o capacitor, eu tirei a bateria. Eu desliguei as placas. Essa placa não está mais ligada nessa. Tá? Então, na hora que eu faço isso, tá certo? Depois que eu faço isso, aqui fica com a carga mais Q, aqui fica com a carga menos Q. Aí eu venho, presta atenção, venho e coloco um isolante aqui, um dielétrico aqui. Eu não mexi nas cargas, tá certo? Eu não mexi nessas cargas, né? Então, para que a minha capacitância aumente, se eu não mexer nas cargas, a minha diferença de potencial deve ter diminuído, tá? Muito bem, né? Se essa minha diferença de potencial diminuiu, tá certo? Vamos lá.
Se eu tenho um capacitor de placas paralelas, né, lembra, o campo elétrico, a diferença de potencial é o campo elétrico vezes essa distância D aqui. Isso nós já vimos várias vezes. A diferença de potencial é o campo que está aqui dentro vezes a distância D. Se essa minha diferença de potencial diminuiu, é porque o módulo do campo elétrico diminuiu. O que fez com que esse módulo do campo elétrico diminuísse? Para responder essa pergunta, vamos fazer, tá certo? Uma visão microscópica do dielétrico. Vamos imaginar o seguinte, um material dielétrico, tá certo? Agora eu vou olhar aqui no material dielétrico, eu vou pegar aqui e dar uma aumentada aqui para a gente ver dentro do material. O material dielétrico, ele é formado por, vamos pegar um material bem simples, formado por moléculas. Se vocês quiserem o mais simples de todos, por exemplo, o ar, mas o ar é formado por 3 tipos principalmente, né, de moléculas. Vamos pegar uma água, por exemplo, que são moléculas dipolares, que também são bem simples, né? Não interessa muito, mas vamos supor que ele é formado por moléculas. E normalmente, tá certo? Essas minhas moléculas, sejam polares ou apolares, tá certo? Essas moléculas estão lá no interior do material. Não precisa ser um material cristalino, pode ser um amorfo, estão lá, né? Então, a hora que eu aplicar um campo elétrico aqui, ó, na hora que eu aplico um campo elétrico, o que esse campo elétrico faz? Ele vai pegar e vai fazer o seguinte, suponha que seja uma molécula polar, que ela tem uma região mais positiva e uma região, né? Suponha que ela tem uma região mais positiva e uma região mais negativa. O que vai acontecer com essa molécula? Quando o campo elétrico for aplicado, né? Quando o campo elétrico for aplicado, ele vai produzir, né? Ele vai produzir uma, tá? Ele vai forçar essas moléculas que estão aqui a um certo alinhamento. O campo elétrico empurra a carga positiva, tá? Então, depois de aplicar, isso aqui é antes de aplicar o campo elétrico, e aqui eu tenho depois de aplicar o campo elétrico. Depois de aplicar o campo elétrico, o que acontece com aquelas moléculas? Elas tendem a se mover, elas não vão sair do lugar onde elas estavam, não é? Mas elas vão se torcer, tá certo? Para se alinhar com esse campo elétrico. Lembra, se eu tenho um dipolo, né, esse dipolo tende a se alinhar com o campo elétrico, né, porque essa é a configuração mais estável. Então essas moléculas agora vão preferir um alinhamento com esse campo elétrico, elas são induzidas a se torcer, elas não vão se... Esse material aqui não é um material, olha só, esse material não é um condutor, as moléculas não saem andando aqui dentro, mas elas se contorcem, se torcem para produzir um alinhamento com esse campo aqui, né, de tal forma a diminuir a energia entre elas. O que acontece quando essas cargas se alinham? Quando elas se alinham, elas produzem um campo microscópico que é contrário ao campo que foi colocado. Tá? Então eu tinha um campo, aqui é o campo original, eu coloquei o material dentro desse campo, foi produzido um campo induzido dentro desse material, e esse campo induzido dentro desse material produziu, né, um campo que é o campo aqui que eu vou chamar o campo final que existe dentro desse meu material. Muito bem. Qual é o valor desse campo aqui? Então ficou claro? Eu coloquei. Primeiro, isso é uma observação experimental. Eu botei o dielétrico dentro, aumentou a capacitância. Se aumentou a capacitância e a carga não variou, né, eu estou presumindo que houve alguma coisa no potencial. Né? A minha diferença de potencial entre as placas mudou, tá certo? Ela muda, né? E se a diferença de potencial muda é porque o campo elétrico muda. Então, para entender o que aconteceu, eu olhei microscopicamente o material. Na época do Faraday, ele não conhecia átomos, tá certo? Isso há 200 anos atrás, o conceito de átomo ainda era um conceito muito, vamos chamar assim, abstrato, tá certo? Ainda não se tinha nem ideia de que existiam partículas, prótons, nêutrons e elétrons.
Essas partículas são identificadas, prótons e elétrons, no final do século, na verdade, 19, começo do século 20, e nêutrons só na terceira década do século 20, tá? Então, esse estudo aqui do Faraday, né, isso aqui é uma explicação que hoje nós estamos fazendo de uma constatação que o Faraday fez, não é, há 200 anos atrás, tá certo? Muito bem, então vamos calcular o campo que está ali dentro. Vamos agora supor uma situação simples, né, que é a seguinte. Vamos imaginar que eu tenho aqui a placa, aquela placa que está carregada positivamente, essa é a minha placa condutora, do capacitor que está carregada positivamente. Eu vou olhar o meu dielétrico que está encostado aqui, tá? Então o meu dielétrico está aqui encostado nessa placa. Eu vou botar uma distânciazinha aqui só para facilitar essa minha configuração. E aqui, como eu tenho, né, as moléculas se arranjaram daquele jeito que eu mostrei, eu vou supor que eu tenho, então, essa região aqui do meu dielétrico, ela é predominantemente negativa. Tá? Então eu produzi um arranjo de moléculas que ficou mais negativo desse lado, do outro lado, né, perto da placa negativa, tá certo? Ficou mais positivo. Mas eu vou olhar o que está acontecendo aqui, né? Muito bem, eu vou pegar agora, lembrando, né, que isso aqui é uma superfície, essa superfície aqui do dielétrico, tá certo? Lembrando ela aqui, né, eu vou pegar aqui, ó, essa aqui é a minha superfície condutora. Então eu vou escrever agora aqui uma superfície gaussiana, vamos botar uma superfície gaussiana aqui, ó. Essa superfície gaussiana ela é bem estreitinha, de tal forma ela vai pegar um pedaço da superfície condutora e vai pegar um pedaço da superfície, né, externa do meu isolante, tá? Então eu desenhei essa superfície ali, eu posso agora escrever então que a integral sobre aquela superfície S ali de E vezes dA, lembrando, o campo elétrico do lado de fora do condutor, ele é nulo, né? Continua sendo nulo, tá certo? Isso aqui é a carga total que está dentro da superfície gaussiana dividido por ε0. Cuidado agora com o seguinte, quando eu fiz essa conta a primeira vez, eu levei em conta só a carga na superfície condutora. Agora eu tenho que levar em conta também uma carga que está aqui, ó. Essa carga que está aqui, tá certo? Essa carga que está aqui, né, eu vou chamar, então eu tenho uma carga aqui ali e eu tenho uma carga Q', que é essa carga. Então essa minha carga aqui, negativa, que está dentro da superfície S é Q', e a carga positiva que está dentro da superfície S eu chamo de Q. Né? E isso aqui, então, eu posso dizer que o meu campo, tá? O meu campo, então, vai ser, né, o meu campo elétrico vai ser, portanto, Q menos Q' dividido por ε0 vezes A. Tá? Muito bem. Dito isso aqui, né, eu posso dizer o seguinte, olha, o meu campo elétrico, tá certo? O meu campo elétrico, quando eu coloquei, não é? Esse aqui é o campo elétrico que eu estou medindo, aquele campo elétrico resultante, que é o campo elétrico que eu estou medindo. Esse meu campo elétrico, tá certo, foi diminuído, né, desse valor K, daquela constante K. Então eu posso dizer que esse meu campo elétrico aqui é o campo elétrico dividido por K, que foi o que, se esse meu potencial diminuiu, ou seja, se a minha capacitância nova é K vezes C, tá certo? Isso é sinal de que o meu potencial V foi dividido por K. Ou, como a distância D não variou, o meu campo elétrico foi dividido por K também. Então, o meu campo elétrico original foi dividido por K, e eu posso dizer, portanto, que isso aqui é igual, tá? Esse aqui é igual a Q sobre K ε0A. Esse é o meu campo original. O meu campo original era Q sobre ε0A dividido por K. Tiro ε0A, tiro ε0A, eu vou dizer então que a minha carga Q menos Q' é igual a Q dividido por K. E a minha carga final então, né, e eu posso dizer que a minha carga Q' na superfície, a carga induzida na superfície vai ser Q, que multiplica a carga original, K menos 1 dividido por K. Olha aqui, presta atenção no seguinte, a minha carga induzida, a minha carga Q,
que estava na superfície do capacitor, ela não mudou. Lembrando, eu carreguei o capacitor, tirei a bateria fora, aquela carga aqui ficou, tá? Coloquei o dielétrico. Quando eu coloco o dielétrico, eu induzo uma carga na superfície dielétrica. Eu induzo porque eu torço as moléculas, sejam polares ou apolares. Eu crio uma carga induzida aqui na superfície do dielétrico. Essa carga induzida produz uma diminuição do campo elétrico interno entre as placas condutoras. Essa carga induzida tem esse valor aqui que é dado por Q vezes K menos 1 sobre K. Olha só, se eu não tenho nenhum isolante, se o meu K for igual a 1, o que acontece? Se K é igual a 1, Q', obviamente, é igual a 0, eu não tenho nenhuma carga induzida, mesmo porque se K é igual a 1, eu tenho vácuo ou ar, né? E portanto eu não tenho nenhuma carga induzida, tá certo? Então, essa é uma questão que a maior parte dos arranjos de capacitores que vocês vão ver, principalmente na parte experimental, né, a gente quer o quê? A gente quer armazenar a maior quantidade de carga com o menor potencial, tá? Então, para fazer isso, né, nós colocamos esse dielétrico ali entre as placas do capacitor. Só para uma última informação para vocês, os dielétricos, tá certo? Tem uma propriedade que se chama a rigidez dielétrica, né? Então, se eu vou aumentando muito a diferença de potencial, tá certo? Eu estou induzindo uma torção nas moléculas. Se eu estou aumentando demais essa diferença de potencial, pode chegar um momento em que eu rompo essa estrutura das moléculas e eu crio, então, uma ionização, né? E aí eu tenho, vamos dizer assim, a rigidez dielétrica ela é rompida, né? E aí eu tenho corrente, carga passando de um lado para o outro, né? Aí o dielétrico deixa de ser dielétrico. Que é o que acontece, né, quando eu tenho uma tempestade, né? Se eu tenho uma nuvem e ela começa a se tornar carregada e cada vez eu tenho um aumento maior de carga nessa nuvem por conta de fenômenos atmosféricos, né? E se a diferença entre a nuvem e a Terra, a diferença de potencial entre a nuvem e a Terra aumenta demais, e se o ar está úmido, o que propicia, facilita a condução, num determinado momento eu tenho, não é, então um relâmpago, tá certo? Um raio entre a nuvem e a Terra, que é o que acontece em geral, não é, em tempos de tempestade, tá certo? Tá? Muito bem. Então, com isso, a gente acaba, né, essa primeira parte do nosso curso, que é a parte de eletrostática, tá? Próximo capítulo, né, os próximos capítulos serão relativos agora, né, o que acontece quando as cargas começam a se mover. Então, na próxima parte, nós vamos estudar cargas em movimento. Cargas em movimento, mas não cargas aceleradas, tá certo? Nós vamos estudar então as correntes elétricas e os fenômenos produzidos pelas correntes elétricas. A gente se vê daqui a pouco. Até já!